vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós temos a alegria de estarmos juntos para o nosso programa semanal, a edição das 15 horas. Sempre lembramos que às 9h30 da manhã, o pastor Gilson já apresentou alguns vídeos do Brasil. Após a Escola Bíblica, às 12 horas, ele apresenta vídeos do exterior. E agora de tarde retornamos para trazer mais vídeos aqui do Brasil, visto a grande quantidade que recebemos semanalmente de participação dos irmãos. E isto realmente tem sido uma grande bênção para nós. Nesta tarde nós temos aqui 4 jovens da região de Niterói que estão conosco aqui para participar desse programa. Cada um deles vai se apresentar diretamente a você, mas eu já dou boas-vindas a cada um de vocês aqui. Muito bom ter vocês aqui no programa. Obrigado. Né? Obrigado. Então, Obrigado. Começando por você, já pode se apresentar para os nossos irmãos. Pai de Jesus, eu sou o jovem Miguel, da igreja de Caraí, em Niterói. Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Vitor, sou da igreja de Caraí, Niterói. Pai do Senhor, irmão, eu sou o jovem Paulinho, da igreja de Itaipu. A paz do Senhor Jesus, irmãos, sou o jovem Caleb, da igreja de Praia das Pedrinhas. São Gonçalo. Muito bem, São Gonçalo. Vejam que no início são meio tímidos, mas depois, né, eles vão se soltando mais durante o programa, não é verdade? Mas a grande bênção é o interesse dos nossos jovens em participar desse programa, porque, na verdade, o programa é resultado do que o Senhor tem feito no nosso meio nesses dias. Né? O alcance da revelação, aquilo que toda a igreja está estudando, está aprendendo, que é relativo a esse momento profético que nós estamos vivendo. Vamos começar então, rapaz? Vamos lá? Vejam bem, nós estamos falando das participações da Escola Bíblica que foram feitas durante a semana que passou e que agora à tarde trazemos o resultado delas. Hoje pela manhã já recebemos a demanda da próxima semana. Não é isso? O tema que temos estudado então é a Igreja e seus mistérios profetizados no livro de Cantares de Salomão, no Velho Testamento, e confirmados também no Novo Testamento. Então nós fazemos uma conexão, na verdade, dos aspectos proféticos encontrados entre esses 2 livros, e quando falamos do Novo Testamento, basicamente em relação às parábolas que o Senhor Jesus mencionou. Então, concluindo, nosso texto base, livro de Cantares e o Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 35 a 40, desta vez que diz respeito à parábola do servo vigilante. Amém? Vamos então à nossa primeira pergunta, que diz assim: lendo Lucas, capítulo 12, versos 35 e 36, faça uma aplicação profética das seguintes expressões identificando a Trindade neste contexto. Letra A, cingidos os vossos lombos. A letra B, estejam acesas as vossas candeias. E a letra C, o Senhor, quando vier e bater. O vídeo selecionado entre tantos, para participar nesta resposta é a jovem Isabela Pereira, de Simonésia, Minas Gerais. Convido você de casa a prestar atenção na resposta simples e objetiva que ela vai apresentar e depois os nossos jovens aqui vão fazer seus comentários. Vamos assistir. Na letra A está escrito cingidos os vossos lombos, que é a verdade, que representa o Pai. Na letra B, acesa as vossas candeias, que fala do azeite, o Espírito Santo. E a letra C, ó Senhor, quando vier e bater, a vinda do Filho, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, meus jovens, nós vimos então a resposta da Isabela e eu vou pedir que esse comentário comece então por você, Vitor. Pode falar. Amém. Pastor, muito interessante quando a gente for olhar pelo contexto histórico, é que o homem, ele cingia os lombos quando ele precisava trabalhar, quando ele precisava tomar alguma agilidade, ou quando ele precisava carregar algo forte, algo poderoso, assim como ele carregava a palavra da verdade, como a Isabela respondeu, a verdade que ela representa Deus Pai. E assim como a doutrina que é a verdade, que é deixada por Deus, e essa doutrina que dá o preparo para a igreja fiel. E nós aprendemos que a palavra revelada é que dá firmeza na caminhada. Assim como nós aprendemos, como está escrito na segunda epístola de João, capítulo 1, verso 9, que quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. E aqui na parábola, claramente evidenciado o Filho é sobre o Senhor, quando vier e bater. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele faz um apelo para que vidas precisam estar ajustadas, conforme as orientações dadas aqui pelo Senhor nessa parábola, para que quando o Filho vier, nós possamos desfrutar da eternidade. E o Espírito Santo, como também já foi respondido,
representada aqui pelo azeite na candeia. A candeia, ela é o coração do homem. Todos nós temos a candeia, mas para que a candeia esteja acesa, é necessário estar cheio do Espírito Santo. E hoje nós vivemos num mundo de densas trevas, mundo de escuridão, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a candeia tem a luz. E é essa luz que nos ajuda a ser reconhecidos pelo nosso Salvador. Apesar de estarmos no mundo, nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos ao nosso Senhor. É muito interessante porque o alcance que você teve é somado ao alcance que ela também nos apresentou. Estamos vendo que a igreja ela caminha de uma forma constante e num só pensamento, numa só identidade ou identificação. Por quê? Porque o Espírito Santo traz toda essa instrução para nós, para que a igreja tenha um caminhar uniforme. Não é? E o preparo vem da eternidade para nós. Muito bom isso. Algum de vocês também queria algum comentário? Estamos bem? Eu acho muito interessante também que a caminhada é uma, né? E há um só objetivo, né? Nós estamos em busca de uma promessa que foi feita há muito tempo atrás e que ainda está de pé, de que o Senhor Jesus voltará para nos buscar. A tão grande salvação que é a nossa maior riqueza, é o nosso maior tesouro, né? E quando nós pensamos em riqueza, automaticamente nós associamos, né, a algo que nós pagamos um preço, seja com trabalho, seja com algum bem, mas a nossa maior riqueza, que é a salvação em Cristo Jesus, nos foi paga com preço de sangue. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, foi na cruz para morrer e nos dar de graça a nossa maior riqueza. Amém. Maravilha. Sem nada em troca. Muito bom. Quando o homem alcança isso, ele alcança o tesouro, ele alcança o mistério, ele alcança o tesouro. Isso é uma grande bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vejam só o que é a unidade da igreja. Não é? Não é uma formatação de ideias, é uma operação poderosa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos à nossa segunda pergunta, então, que diz assim: lendo Lucas, capítulo 12, verso 36, faça uma aplicação profética do que está escrito em Cantares, capítulo 5, verso 6. A participação agora é da jovem senhora Paloma Gandes, de Chalé, Minas Gerais. Vamos assistir. No texto de Lucas 12:36, nós vimos servos vigilantes, servos que esperavam o seu Senhor chegar para que pudessem abrir a porta de imediato, fazendo relação com a igreja fiel, que está em constante vigilância, está preparada para o momento em que o noivo virá buscar a igreja, o momento do arrebatamento. Essa noiva já está preparada e vigiando. Em Cantares 5:6, nós vimos uma noiva que perdeu o momento em que o seu noivo bateu a porta e por mais que ela fosse em busca dele e por mais que o chamasse, ela não obteve resposta porque perdeu o momento em que o seu noivo bater a porta, fazendo relação profética com a igreja infiel, aquela que perdeu a bênção da salvação, não estava vigilante, não estava preparada para o momento em que o noivo viria e abriria a porta. Então, irmãos, assistimos então a resposta da jovem senhora Paloma e agora vamos ver o comentário dos jovens aqui da mesa, começando então por Caleb. Agora é a sua vez. Amém. Mais uma vez a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Glória a Deus pela resposta da irmã, né? E o que nós podemos associar profeticamente nesta resposta, nos dois textos, é que no primeiro texto, Jesus faz uma recomendação para os seus discípulos, né? Uma recomendação que podemos pegar, né, para a igreja fiel, que é qual? É quando o Senhor, seu Senhor vier, ele encontrar os servos prontos, preparados, né, para a sua volta. E estar pronto e abrir logo a porta, imediatamente, como fala aqui. Quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Né? É o servo que está preparado, logo, uma ação imediata. Mas no texto de Cantares, nós não vemos isso, nós vemos ali a respeito de uma igreja infiel, uma igreja que não está preparada, que quando ouve o seu Senhor, quando o seu Senhor chega, deixa passar, como fala aqui, ó, eu abri, mas o meu amado já se tinha retirado. E esses dois textos acabam me remetendo ao texto de Apocalipse 3:20, conforme já estudamos na EBD em anos passados, né? Que fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós vemos que o Senhor está batendo a porta nessa última hora. Vemos que o desejo dele é entrar
e estabelecer um relacionamento com o homem, né? Eu entrarei, seria com ele e ele comigo. Mas muitos, conforme o texto de Cantares, estão deixando essa oportunidade passar. Estão ouvindo, mas não estão abrindo a porta. Mas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nessa última hora há uma igreja fiel, que tem ouvido, que tem obedecido, né, ao chamado. Uma igreja que tem se preparado através da revelação, da profecia, dos meios de graça, para que quando o Senhor vier, logo, imediatamente possa abrir a porta. É muito interessante, porque vejam bem, o texto até que você mencionou em Apocalipse, eis que estou a bater a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir. O Senhor está falando com a igreja. A igreja está ouvindo a voz do Senhor. O bater da porta são sinais que estão acontecendo no mundo, físicos. Mas o ouvir da voz, a igreja está discernindo. Então é muito interessante porque nós hoje podemos dizer, a igreja fiel nunca deixou de ouvir a voz do seu Senhor. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Algum comentário de vocês? Não? Podemos seguir em frente então? Podemos. Muito bem. A pergunta de número 3 diz assim: lendo Lucas, capítulo 13, verso 39, faça uma aplicação profética do que está escrito em Cantares, capítulo 3, verso 8. Quem participa agora apresentando a sua resposta é o obreiro Patrick Teixeira, está sempre conosco aqui. Um abraço, Patrick, e a todos os irmãos de Caetité, da Bahia. Vamos prestar atenção no que ele vai apresentar. Os textos bíblicos dessa terceira pergunta descrevem profeticamente como o noivo Jesus vê a sua igreja no momento da sua volta. Em Lucas 12, 39 nos diz: sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Esse texto fala da necessidade da constante vigilância, principalmente contra as investidas do ladrão. O ladrão ele é tipo do adversário, que quer descaracterizar e retirar da igreja fiel sua riqueza e formosura espiritual. Em Cantares, capítulo 3, verso 8, a igreja fiel está preparada para a volta de Jesus da seguinte forma: todos armados de espada, de posse da espada do Espírito, que é a palavra revelada, destros na guerra, adestrados na doutrina do Pai, cada um com a sua espada, cada um aplicando a palavra à sua vida, no preparo pessoal e individual, por causa dos temores noturnos, discernindo o momento que estamos vivendo, em que só se vence revestidos das armas espirituais. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Patrick, sempre com respostas consistentes, como sempre, muito boa participação. E agora, na mesa, é a vez do Miguel iniciar os comentários então. Miguel. Bom, o texto ele nos fala de um preparo. Preparo esse que a igreja fiel tem tomado todo o cuidado. Preparo de estar atenta, de estar vigilante, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor Jesus há de voltar. Que Apocalipse nos relata: como um ladrão eu voltarei. O ladrão ele espera um momento oportuno, o momento da noite, o momento da madrugada, onde todos dormem, muitos estão desatentos, mas há uma igreja que está atenta, há uma igreja que está preparada, há uma igreja que no momento que o Senhor Jesus voltar, em um piscar de olhos, estará na Canaã celestial com ele. Mas para isso é necessário estar preparado, estar ali com a espada. Nós lembramos até de Neemias, no processo de reconstrução dos muros de Jerusalém, onde cada trabalhador com uma mão fazia a obra e com outra mão segurava a sua espada. Com uma mão nós fazemos a obra do Senhor, com a outra mão nós seguramos a espada. Nós estamos vigilantes, estamos atentos. E o resultado disso é que Neemias, ele tinha discernimento, ele tinha sabedoria para saber aquilo que era do Senhor e aquilo que não era. Muitas oposições se levantaram, Sambalate, Tobias, Gesem, com diversos convites, mas ele, pela palavra, que é revelada pelo Senhor, ele tinha sabedoria, ele tinha discernimento para dizer aquilo que era do Senhor e aquilo que não era. E assim como Neemias, nós precisamos ter isso nas nossas vidas. Nós precisamos ter a bênção do Espírito Santo a cada dia conosco, para saber aquilo que é do Senhor, aquilo que não é, aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada. E quando nós falamos destros na guerra,
Quando você é destro em algo, é porque você já é experiente em algo. E nós vivemos uma luta diária pela nossa salvação. E nós aprendemos a confiar em tudo ao Senhor, a estarmos firmados na palavra, na doutrina, que é na palavra, é na Bíblia, que nós tiramos todos os nossos recursos, tudo aquilo que é a nossa necessidade, que nós precisamos saber para continuar na caminhada, nós encontramos aqui. E nós lembramos até do valente Davi, Eleazar, que lutou e ficou com a sua mão apegada à espada. Nós, assim como esse valente, temos a nossa vida apegada a essa obra, a nossa vida apegada à doutrina, a nossa vida apegada à palavra do Senhor. E é muito interessante que nós temos vivido um período profético dos temores noturnos, um período onde o amor tem se esfriado, no mundo você não encontra mais paz, não encontra mais alegria, não encontra nada de bom. Mas tudo isso o Senhor tem nos dado, à medida que nós permanecemos fiéis e permanecemos na presença dEle. Miguel, sua colocação realmente é precisa e completa. Precisa e completa, porque tudo isso é resultado da ação do Espírito Santo na vida da igreja, a igreja que se dispõe, né? A igreja que se coloca nas mãos do Senhor, que quer ser conduzida, que quer ouvir a sua voz. Então a sua colocação está precisa, muito bom. Vamos à nossa próxima pergunta, então. Lendo Lucas, capítulo 12, versos 39, identifique qual o prejuízo da falta de vigilância e faça uma aplicação profética na vida da igreja. Quem responde agora é a senhora Priscila Russo, de São Paulo, estado de São Paulo, lógico. Vamos assistir. O prejuízo da falta de vigilância é estar despreparado no momento de um ataque do ladrão e a consequência afetar toda a família. A gente sabe que o adversário vem para matar, roubar, destruir a nossa salvação, e aquele que não está preparado e vigilante, cuidando da sua casa espiritual, vai sofrer as consequências desse ataque. É interessante que aqui na parábola do servo vigilante fala de um ataque à casa, né? Diferentemente do que acontece na parábola do bom samaritano, em que o ataque, né, dos salteadores foi a pessoa física, né, daquele homem. E a aplicação profética disso é que a gente percebe que nessa última hora o adversário tem atacado as casas, os lares, as famílias, né? E é mediante a vigilância do pai de família, mediante a vigilância dos pais, que o lar ficará protegido, portanto protegendo espiritualmente toda a família. A paz do Senhor. Então, meus irmãos, assistimos à participação da nossa irmã, a senhora Priscila. Quero deixar meu abraço a todos os nossos irmãos, servos e servas do estado de São Paulo, são irmãos queridos, alguns conhecemos já de longa data. Nosso abraço. E lembrando, não deixe de mandar também a sua participação. Agora é a vez, então, do Paulinho, como se apresentou, né? A fazer a sua participação em relação a essa pergunta. Pode falar. Amém. A pergunta ela faz uma pergunta como o que acontece quando o prejuízo, né, da nossa falta de vigilância. A gente perde a nossa bênção, né? Como diz em Lucas 12:39, sabeis, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Não sabemos quando o ladrão vai minar a casa. O ladrão ele vai avisar para o pai de família que ele vai minar a casa? Não vai. Então temos que estar à vigilância. Esse momento, a gente até fala que a gente já tem que estar preparado, porque temos que estar vigilante para não perdermos a nossa bênção. Paulinho, né? Paulinho, na verdade é isso mesmo. O preparo é constante, o preparo é contínuo, em todo o tempo. Porque a palavra diz, né, um outro texto, em todo o tempo sejam alvas as vossas vestes. Não é isso? Então, é o preparo constante, ou seja, vigiai e orai sem cessar. A igreja que está atenta, ela vive isso não como um peso, mas vive isso com alegria. Porque vigiar e orar é estar perto do Senhor o tempo inteiro. Não é? Estar com as vestes preparadas é dizer, Senhor, estou aqui, estou pronto. Estou vigilando, estou vigiando, não é verdade? E a alegria da igreja é essa, é poder dizer, estou acordado, estou vigiando, estou preparada para a hora que o meu Senhor vier. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o chamado do Senhor para nós nesta hora, não é isso? O nosso desejo qual é? Ó, vem logo Jesus. Aleluia. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a próxima pergunta
é a pergunta que está destinada à participação das crianças, intermediários e adolescentes. Como fazemos então sempre, antes nós vamos louvar ao Senhor com um dos hinos que elas cantam também e na sua casa. Louve o Senhor junto com este hino que vai ser apresentado agora. Vamos adorar ao nosso Deus. Muitos motivos tenho para te adorar, ó Deus. Tu és pra mim o maravilhoso, o príncipe da paz. Jesus, tu és pra mim o Deus fiel, maravilhoso. Outro Deus como o Senhor não há. Hoje aqui estou a te glorificar pelas bênçãos recebidas, por tudo que me faz. Jesus, tu és pra mim o Deus fiel, maravilhoso. Outro Deus como o Senhor não há. Jesus, tu és pra mim o Deus fiel, maravilhoso. Outro Deus como o Senhor não há. Outro Deus como o Senhor não há. Outro Deus como o Senhor não há. Meus irmãos, jovens aqui da mesa, sempre maravilhoso louvarmos ao Senhor com esses hinos. Glória a Deus. Hinos que o Senhor revelou, que as crianças têm cantado, a igreja toda canta. Gosto sempre de repetir o que a dona Sara diz. Não são louvores de criança, são louvores revelados que a igreja e as crianças cantam. E com propriedade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos então agora a pergunta dirigida a eles, que diz assim: qual é o preparo da igreja que vai ser arrebatada? Tendo como referência o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 35. Temos 3 participações, dentre muitas. O intermediário Thales Levi Alves, aqui do Rio de Janeiro, o intermediário Mateus Godoy, também do Rio de Janeiro, e a intermediária Gabriele Frigeri, de Chapecó, Santa Catarina. Vamos prestar atenção, são respostas objetivas, mas nos alegra muito ver as crianças participando dessa atividade. Thales, qual é o preparo da igreja que vai ser arrebatada, tendo como referência o texto de Lucas 12:35? Lombos cingidos e candeia acesa. A paz, Senhor Jesus. Mateus, qual é o preparo da igreja que vai ser arrebatada, tendo como referência o texto de Lucas 12:35? Lombos cingidos e candeia acesa. A paz, Senhor Jesus. Paz, Senhor Jesus, irmãos. Resposta 5. Devemos estar com os lombos cingidos e a candeia acesa. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, resposta objetiva. Mas a grande bênção é o desejo delas de estarem participando. Sempre bom lembrar, não são os pais que obrigam, não é o pastor que obriga, de forma nenhuma, não há a menor condição disso, mas é o desejo delas de fazerem parte dessa obra maravilhosa. Não é? E os comentários de vocês agora, começando por você. Meus irmãos, uma palavra, que define tudo aquilo que foi tratado é definição. Definição nessa obra, nesse caminho, nesse projeto. E nós lembramos aqui do texto que fala sobre o Eutico, que estava assistindo o discurso de Paulo, a pregação de Paulo, porém ele estava próximo a uma janela. E a janela nós sabemos que é aquilo que nós temos contato com o que está do lado de fora. Nós estamos tendo olhares com aquilo que está do lado de fora. As tentações, as coisas que vêm do mundo para nos fazer desistir, para nos fazer cair. E é muito interessante que aquele homem ele estava no 3º andar. Certamente tinha vivido uma experiência com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, mas por algum momento algo chamou a sua atenção. E ele estava ali na janela. E é muito perigoso estarmos em cima do muro, não estarmos definidos. Porque qualquer coisa pode chamar a atenção, como aquele homem que adormeceu e caiu.
E quando você cai no mundo, quando você cai no meio desse mar, dessas trevas, por muitos você é dado como morto. Um dia nós, homens, fomos dados como mortos pelo nosso pecado, pelo pecado que ocorreu, a desobediência no Jardim do Éden. Mas Jesus ele desceu da sua glória, assim como Paulo desceu, abraçou aquele homem e disse: não vos perturbeis porque a sua alma nele está. Jesus desceu da sua glória, nos abraçou e nos deu a salvação. Glória a Deus. Nos deu vida e vida eterna, vida em abundância. E não é momento de olhar para as janelas, não é momento de olhar para o que está do lado de fora, mas é momento de olhar para Jesus. Jesus é a porta que hoje está aberta para os céus. Glória a Deus. Maravilha. E você? Glória a Jesus. Pastor, a pergunta nos fala sobre o preparo da igreja nesses últimos dias, tempo profético. E nós aprendemos que, para ter esse preparo, é necessário a igreja buscar ter um relacionamento com o noivo, um relacionamento com o Senhor Jesus. Quando nós voltamos para o livro de Cantares, nós vemos a noiva que não buscava ter intimidade com o noivo, não buscava ter um relacionamento, porque deixava o noivo à fresta da porta, não abria a porta. Mas a igreja preparada, a igreja fiel, ela busca ter um relacionamento com o noivo, busca ter intimidade e ela vence no final. Como diz aquele livro, o texto em Apocalipse 12:11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da palavra, o testemunho da palavra. E hoje nós vencemos pela palavra que é revelada, a palavra que não vem do homem, a palavra que não vem da razão. Mas quando nós aprendemos que nós consultamos a palavra do Senhor, a palavra que vem da eternidade, nós vencemos, estamos preparados e temos nossas candeias cheias, a candeias com óleo do Espírito Santo, que nos faz reconhecer perante o Senhor até a volta do Senhor Jesus. Vejam que coisa interessante, não é? A palavra se encaixa perfeita porque a fonte é a mesma, não é? Com base em um texto, o Espírito Santo vem e faz o link, a conexão perfeita em toda a palavra, não é verdade? E a sua observação? A observação é que para a igreja estar preparada, é necessário ter a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que prepara a igreja, né? Até naqueles momentos que nós não temos como orar, não sabemos como orar, a Bíblia fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o texto fala, né? A resposta fala, olha, acesa as vossas candeias. Né? Por quê? Porque para a candeia estar acesa é necessário ter o óleo. O óleo, como já foi respondido, que é a presença, fala da presença do Espírito Santo. Nessa última hora, a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, qual é o resultado? Na candeia com óleo, gera o fogo. E o fogo, né, ele aquece do frio, a igreja não esfria nessa última hora, né? Ilumina o caminho, a igreja não anda, né, perdida, mas ela olha para onde está indo. Nós temos um objetivo, como o apóstolo Paulo fala, nós prosseguimos para o alvo, nós sabemos qual é o nosso alvo. Então, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo nesta última hora para estarmos preparados para a gloriosa volta do Senhor Jesus. Muito bom, é isso mesmo. Paulinho, você? O momento é de estarmos preparados. E o nosso preparo é o quê? Estamos com a candeia cheias do azeite, que é o Espírito Santo. O momento é de estarmos vigilantes também. Então, esse é o nosso momento. Meus irmãos em casa, que estão em casa agora, vejam o seguinte: esse entendimento, esse alcance é único porque a fonte dele é única. E aquele que habita em cada coração aqui é o mesmo da fonte. É o Senhor Jesus por intermédio do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós vamos terminando esse programa, recebemos uma grande bênção mesmo com a participação de cada um de vocês. Incentivamos você em sua casa a gravar o seu vídeo, a mandar, não é, a sua resposta, participando desse programa. Siga-nos nas redes sociais, se cadastre ali no YouTube, né, quando você dá o like, quando você dá ali o seguir, para receber as notificações, não é isso? E lembrando que daqui a pouco, às 19 horas, temos o nosso culto presencial nas igrejas e às 20 horas temos o nosso culto transmitido pelo YouTube. Duas excelentes oportunidades de evangelizar. Levar o seu visitante na igreja ou aquele que tem algum impedimento, receber o link para participar dos nossos cultos. Quero deixar meu abraço aqui aos jovens desta mesa. Muito boa a participação de vocês. Podem estar certos que vamos estar juntos outras vezes. Amém? Amém. E a você que está aí nos assistindo, muito obrigado pela sua participação.
Esperamos você na nossa próxima edição, no próximo domingo. A paz do Senhor Jesus. Pode ser.